Boa noite, iniciamos a nossa web aula na UC de manutenção em sistemas mecânicos. Pois bem, pessoal, dando sequência aí às últimas web aulas, e hoje já briefei aqui junto do Maurício, vamos falar sobre as SAPs dessa UC. Em conversa informal aqui, eu estava dizendo para ele que eu creio que essas sejam as SAPs mais fáceis do curso inteiro. Então, essa aqui é 90 a 100, não tem erro. Se não perder o momento presencial e foi bem, é para tirar 100. E tem a aula aqui, né? Hoje nós vamos falar sobre questão de controle, nós vamos falar sobre rangeabilidade, um pouco sobre a instrumentação, linkando com a última, e sobre as NRs, né? Que são de extrema importância aqui na nossa, como fala? Na Aquele, nossa área de manutenção. aquele coisa ali para cadeado, né, que é o tagout, Uhum. eu usei tagout, lockout e tagout, mas em outra empresa. Vou ver se eu Rapaz, implemento aqui na minha. isso aí salva a vida, hein, Maurício? A gente vai entrar nesse assunto aqui, mas em conversa ante o nosso início da gravação, decidimos falar da SAP hoje, justamente para facilitar, né? Todo mundo já tem bastante bagagem, porque, como é manutenção, está separado em três partes, né? Elétrica, mecânica e pneumática e hidráulica. Manutenção não foge muito. Eu costumo brincar que manutenção, independente do ativo, a questão de gerir ela é muito similar. Muda a periodicidade, muda a especificidade, mas no geral muda as ferramentas, né? Para uns você aplica uma coisa, para outras você já tem mais restrição, mas a arte de gerir manutenção não foge muito. Então, como aqui, né, continua sendo manutenção, só que agora para sistemas mecânicos, nós vamos ver na SAP aqui, tem muita coisa que a gente viu até na UC anterior, que vai ser aproveitado. Deixa eu compartilhar a tela aqui, Maurício, você me confirma se está aparecendo. Tá vendo a plataforma aí? Tá. Beleza, então nós temos até o dia 28 do Fala, 5 para sabe? enviar. É que Exatamente. dia? 28 do 5. Nós temos Ok. três fóruns, né, para trabalhar e Fórum? temos, tô Eu até não entrei procurando nenhum aqui. ainda. Rapaz, eu tô achando que é, o fórum nem tá disponível. Eu vou disponibilizar ele, vou procurar aqui o que aconteceu com a importação, que tem três fóruns aí, cada um valendo 3 pontos. É até bom eu ter passado aqui que eu não encontrei eles no meu visual. E eu já vou até deixar uma aba aberta para procurar esses fóruns aqui. E vamos falar da SAP, né, que vale aí 28, 40 pontos, né? Então, e é onde a gente vai testar os nossos conhecimentos. Vamos na primeira aqui. Então, Então num vamos lá. determinado momento da sua jornada de trabalho, um operador de máquinas da empresa Hidros, na qual você integra o quadro de colaboradores da equipe de manutenção, percebeu um ruído estranho acima do nível sonoro a que ele estava habituado a escutar na máquina em que ele trabalha há alguns anos. Vocês viram aqui? Lembra do ruído também, Maurício, que você viu lá no seu... O cara É, com muito tempo, como fala, trabalhando com equipamento, você já... É igual, quase igual mulher, né? Só o jeito de olhar, você já sabe o que que quer, né? Então aqui, ó, na prática é da mesma forma. Então o ruído é sim, um indicador bom para a gente que está todo dia no equipamento. Então preocupado, já que aquela máquina é considerada gargalo e não pode ter sua produção paralisada repentinamente, tratou de identificar de onde estava vindo aquele ruído. Rapidamente e sem dúvidas concluiu que a fonte daquele ruído era o redutor de velocidades. O operador iniciou mais um ciclo de produção, pois notou que apesar do ruído excessivo, a máquina funcionava normalmente e não poderia deixar de produzir. Posteriormente, comunicou o fato ao seu gestor, que imediatamente acionou o setor de manutenção e informou ao gerente de uma possível parada na produção daquela máquina. O gerente, por sua vez, deixou claro que a máquina não poderia parar de produzir naquele momento. Isso aqui é importante, ó. Então, o gerente falou, ó, não pode parar de produzir não pode agora, parar. né? Então, para uma intervenção da equipe de manutenção mecânica. Então, você ficou encarregado de atender o chamado da produção e a sua tarefa consiste em, né, então, tem um arquivo eletrônico no anexo 1 e para você assinalar os elementos que compõem o conjunto redutor. Então, vamos lá, anexo 1. Uhum.
Anexo 1. Vai lá na biblioteca, vai ter uma animação, pra você ver, né? Essa animação aqui, ó. Então tem explodido, ó, montagem de peça por peça, ó lá que legal. Então isso aqui facilita a enxergar o que a É, gente quer. essa animação mudou falando nisso, viu? Porque Oi? antes ela montava, antes ela explodia tirando as peças. Agora Hum, ela está explodindo, montando para depois encaixar. Eu vi ela de duas formas. aqui na plataforma, Na plataforma, por que que mudou? Não sei. eu lembro que tinha o lóbulo. Lembra aquela bomba de lóbulo lá no começo? Ela Não, explodia. essa aí, essa animação naquela aula passada, eu Uhum, já acabou a aula, eu já fui lá na biblioteca. Primeiro, verifiquei a sua aula anterior. Por isso que eu estou falando que o tema era o mesmo, uhum, relacionado às manutenções. E depois eu assisti o vídeo. E baixei o. Porque tem um arquivo aí para baixar de redutores. Já uhum. baixei ele também. Aí realmente ele mostra a montagem lá no SolidWorks. Então aqui para identificar as peças e aí assinalar aqui, ó. No seu redutor, vou pegar um aqui, ó. Seu redutor tem polia canal em V, nesse ali que Não, mostrou. Então aí você já não vai marcar, né? E assim vai. Então, tem mola lá no redutor? é ruim. Tem Então é jeito. isso, tem coisa aqui que já é bem Agora, eu tranquila, fiquei né? na Hum, dúvida e coloquei, porque depois eu fui verificar e tem redutor que tem vareta de nível. depende muito do modelo, né? É, Geralmente ele por tem isso que mais eu fui aquela pesquisar tampinha outros. de inspeção. Eu fui pesquisar outros, porque pelo Hum. visorzinho, beleza. Pelo visor eu já vi. Agora, com vareta eu não tinha visto ainda. No caso aqui, ó, o Maurício já deu uma resposta aí. Pode marcar também. Pode marcar os dois. Eu não sabia que. Eu nunca tinha visto com vareta, não, Maurício. Não, eu fui olhar. Até então eu não tinha colocado, Uhum, mas eu fui pesquisar. Fui pesquisar no YouTube. Eu primeiro li tudo aquela parte de redutor uhum. e que baixei da biblioteca. Aí depois eu fui no YouTube dar mais uma olhada. E tem redutor que tem vareta de nível. Então, pode marcar. Eu nunca tinha visto. Também não. Olha, Nunca vi, redutor na com vareta verdade, de né? nível. Tô acreditando no você agora, hein, Maurício? Não, eu estou falando porque eu não tinha colocado. É, você Aí viu, né? coloquei. E tanto é que eu nem mandei, eu fiz, mas ainda não mandei. Porque vou averiguar novamente se está tudo certo. Pode marcar, então. Se tem, pode marcar a vareta, então vai marcar todas as peças que naquela animação você vê e que pesquisando também, igual o Maurício fez, encontrou que existe, né? Então pode marcar aí a questão da, como fala, da vareta, né? Então aqui é só assinalar, ó. Pode baixar o arquivo, imprimir, fazer X e depois escanear. Pode editar ele aqui É, dentro do próprio. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui também dá eu, para eu fiz editar, ó. X. Dá para Eu editar fiz aqui, ó. Xzinho. Vai marcando. Esse aqui, ó, tô marcando qualquer um. Tô marcando um X na tela só para ver se eu consigo fazer. Não quer dizer que tenha, tá? Se alguém estiver assistindo aí, espero que esteja ouvindo. Então esse é o anexo 1, só preencher com X. Show de bola. Envia no ar. Segunda etapa, né? Então, identificar e escolha corretamente as ferramentas de coleta de dados que atendem o contexto apresentado no anexo 2. Então, vamos para o anexo 2. Então, após visualização das animações de montagem e desmontagem de redutor de velocidades, identificar e assinalar as ferramentas de coleta de dados ou ensaios que podemos empregar para atender as necessidades. Vou aqui Eu nos dois achei só primeiros. três. É o duro que você falar agora, eu balanço na cabeça e já vou dar a resposta, né? Mas eu vou falar uns que não são. Vou fazer o contrário, vamos lá. Por exemplo, ensaio de Ferrografia líquido não é. penetrante. Qual? Não é. Qual que você falou que não é? Ensaio de líquido penetrante não é. Exato, não é. Porque lembram lá quando a gente falou de vasos de pressão, que a gente vê se tem fissura, se tem vazamento? Geralmente isso é para caldeira, tubulação, a gente usa É. ensaio de líquido penetrante. Então, não é o caso do redutor. Segundo aqui, Ferrografia também não. ensaio por partícula magnética.
Então, Esse da aí mesma sim. forma, né? Não, partícula magnética, ele lembra, foi lá do que colocava as limalhinhas e depois imantava, ele magnetizava, que ele ia parando bem nas trincas, lá também Não, na de mas eu montagem. pensei, eu pensei no desgaste de rolamento e engrenagem que pode estar no óleo. Aí você pode identificar também. Essa aí é a terceira opção, Maurício. Essa aí É de pegar na ferrografia? limalha, dá para fazer a terceira e a quinta. A ferrografia é? E a quinta Eu também. achei que não era. A quinta também pega partículas que estão no lubrificante para verificar o espectro delas, né? Então tem um espectro lá que analisa que tipo de material que é, qual que é a Aí eu composição do já achei que o material. espectro não era aí. Aí, já respondi, bicho. Eu falei que eu não ia responder. O termômetro, eu sei. O termômetro para ver se está aquecendo demais. Termografia, você E daí ele consegue põe ver. o nível do óleo está baixo, porque a temperatura está elevando. Aí eu pensei nisso. Termografia consegue. Depende muito da concepção. Mas a maioria dos motores você consegue Endoscopia fazer. industrial, sem chance, porque vai enfiar o negócio lá com o negócio em movimento, não dá. Exatamente. E outro ponto da endoscopia, pensa comigo, o que que ela conseguiria no visual? A gente está falando do redutor, tem par de engrenagem, certo? Só que a gente sabe Sim. que está transmitindo, a máquina está rodando, então o problema é Você vai ruído. enfiar o negócio lá, vai enrolar lá. Ué. Exatamente. Mesmo que ela Ou estivesse vai parada, travar, ou mesmo que ela ou vai estivesse, provocar uma. é, ou mesmo que ela estivesse parada, você fazendo a inspeção dela, vamos dizer parada mesmo, você não conseguiria ver muita coisa, porque se ela está transmitindo, a parte que fala de engrenagem e eixo tá legal, entendeu? Então não seria muito adequado. Na ultrassom também a gente faz, né, geralmente para trincas. A outra já dão, ó. Vou grifar uma aqui que a gente falou bastante. Depende do espectro que dá, a gente consegue ver que tipo de problema existe. Aqui também, você já falou, né, Maurício? Essa aqui também ajuda. E tá falando de tudo, já nem vou falar dos outros não, Ultrassom, porque ultrassom, acho que não. não. Tração é mais para trinca, né? É torquímetro, para verificar o aperto da tampa do É, isso aí motor. não vai. Não é um ensaio, né? Na verdade é uma ferramenta só. Então é justamente isso. O cara marcar, fala, não, nós estamos falando aqui, né? Coleta de dado ou ensaio. Então o torquímetro é uma ferramenta, não é um colete, não coleta dado nenhum, nem faz ensaio nenhum. Show? Então, sem querer, querendo, já foi metade da SAP, dessa parte do anexo 2. Metade não foi tudo, né? Só não falei o nome, mas É, a para sapinho bom fechou aí, né? entendedor, rapaz, isso não dá, bicho. Essa SAP aqui não dá, não. Eu tenho que descobrir um jeito. Eu acho que eu vou parar de gravar ela. Fala, não, todo mundo vai ter que fazer sem dica essa aqui. Vambora para 3. Anexo 3, né? Tipo de manutenção aplicável ao Não, equipamento. Vamos lá? anexo 3. Não Anexo tem 3 também anexo aqui, ó. 3. Etapa 3, né, ó. Em um arquivo eletrônico de editor de Na texto, SAP define o tipo de 2? manutenção. Na SAP 1, aqui, ó. Na É um, SAP dois, 1? três. Uhum. Ah, então eu pendurei a minha no outro. É manutenção corretiva não planejada. Só que aí tem um bizu. Vamos lá, então, discutir sobre essa aqui. Lembra que ele falou que você foi lá, A pediu para máquina não pode fazer? parar. Exatamente. Você foi lá para fazer, mas ele não deixou fazer que a máquina não podia parar? Exatamente. Então Então, aí você já ganha tempo para. eu pensei exatamente nisso, para fazer os testes, para ver se no óleo não tem limalha, para ver se a Exatamente. temperatura está ok. Então, Você vai fazer os testes. quando você não faz, por exemplo, a não planejada é o seguinte: quebrou, você já vai lá e arruma. Ali nesse caso, como ele não deixou você ir lá arrumar, você vai ter que escolher um horário, perguntar para ele se pode parar a produção para aí você fazer a Aqui, manutenção. corretiva planejada, porque o problema Uhum. existe. É, eu falei errado. A Você minha marcou resposta certo, né? é Eu corretiva sabia que você tinha planejada. marcado certo, já, você viu que eu já nem. Corretiva planejada. Porque Exatamente. o problema existe. Eu não posso mexer, mas eu vou adiantar a minha análise para a hora que parar, ou se acontecer algum problema, a gente já correr. Já com a Exatamente. ideia na cabeça, né?
Aí eu já foi mais uma, já matou a SAP 1, né? Ficou só o anexo 1 para fazer agora, que é só olhar a animação e lembrar dos Então, a minha negócios. dúvida é na Ah, SAP 2. vamos lá nela então agora. A gente migra da SAP 1. Lembrando, são 3 anexos, tá, pessoal, para enviar. Então tem que enviar os 3. Pode enviar os 3 num documento só? Pode. Às vezes está escaneando, né? Escaneia as 3 de uma vez, vira um documento só de PDF. Pode juntar tudo? Pode Eu também. fiz um recorte e colei. Pode também. Quer fazer um documento no Word, né? Pegar a folha de resposta e colar na folha de resposta? Pode também. Eu vou aproveitar Foi aqui, isso que eu ó. fiz. Ou juntar os PDF. Um, dois, três e. Uhum. Mas eu vou entrar no editor aqui para vocês verem. Eu vou mudar para tá só um arquivo, ó. Vou mudar para 3 arquivos, tá? Então pode enviar 3. Para quem tiver problema já ao vivo aqui editando. Vamos para SAP 2. SAP 2. Mesma máquina apresentando Quer ler risco ela aí, excessivo. Maurício? Quer ler o Não, cabeçalho pode dela ler. aí? Não, deixa eu ler para eu poupar um pouquinho da voz aqui hoje. Ah, mesmo a máquina apresentando ruído excessivo, a equipe de manutenção, da qual você faz parte, juntamente com a gerência de produção, concluíram que o melhor a ser feito naquele momento era continuar produzindo com a máquina, gargalo, e paralelamente a manutenção monitora o comportamento do equipamento. Sem grandes sobressaltos, a máquina permaneceu operando por 5 dias, em 3 turnos, suficiente para adiantar a produção naquele ponto do processo e gerar um pulmão de 2 dias. Durante esse período, a amostra de óleo do redutor foi encaminhada para análise e constatou-se pelo laudo técnico emitido que nelas haviam partículas de aço. Pela tampa de inspeção do redutor, se verificou que os dentes das engrenagens estavam em bom estado. Você ficou responsável em fazer um levantamento técnico e requisição dos itens necessários para o reparo da máquina. O seu desafio agora consiste em. Ô, Maurício, vamos lá, ó. Só no texto já tem a resposta da AutoSAP, né? Falou que você não pode fazer, você teve que esperar 5 dias e depois você pôde. Você ganhou 2 dias de pulmão. Então, você já vai planejar a sua manutenção. Segundo ponto. Aí que era o problema, porque ela estava trabalhando, mas continuava o problema. A minha ideia era mantenha a manutenção corretiva planejada ou aí ela passa a ser uma preventiva. Não, ela passa a ser. Ah, não planejada é sempre assim, quebrou, arrumou, entendeu? Se passou um dia, Então, dois mas rodando, a aí você já corretiva planejou. planejada, porque você está planejando, você Uhum. já está correndo para planejar. Mas daí eu saio de manutenção corretiva planejada e vou para manutenção preventiva, Ah, não. Aí, porque no daí caso, parou. continua. Não, continua a corretiva. Porque quebrou. Alguma coisa quebrou, entendeu? A Não, ela preventiva. parou. Não, beleza, Trabalhou mas 5 dias, parou para fazer a manutenção. só que aí continua sendo corretiva. Ela só é preventiva o seguinte: se o equipamento tá legal, tá dentro do plano de manutenção a preventiva, ou tá dentro do plano de manutenção, aí é preventiva. Entendi. Se, Então a minha se você resposta está fez. certa. Se você fez manutenção porque alguma coisa aconteceu na máquina, então é corretivo. Ou quando você acompanha o parâmetro dela o tempo inteiro, né? Vamos dizer, não quebrou nada. Tô aqui olhando meu rolamento pela análise de vibração, pô, tô vendo aqui que a chance dele falhar nas próximas 200 horas é alta. Aí você faz uma preditiva, que é trocar ele antes dele falhar. Agora, se ele já está tendo problema falhando, aí é corretivo. Aí pode ser não planejada, que é, exemplo, corretiva não planejada, pneu furou. Você tem que parar e trocar. Não tem jeito. E É. uma corretiva planejada é aquele seu limpador de para-brisa que não tá legal limpando, tá indo, mas tá capenga. Aí você fala, pô, vou ter que passar na loja de peça lá para trocar ele. Aí você planeja o melhor dia para você ir, num sábado de manhã, vai lá, compra e troca. É mais ou menos nesse sentido. Agora, a preventiva seria: eu troco meu limpador de para-brisa
de 6 em 6 meses. Dia 1º de janeiro e 1º de julho. Então deu dia 1º de janeiro, você vai lá trocar e 1º de julho também. Aí isso seria uma preventiva. Ou se você vai olhando e medindo lá, tô medindo, tem um desgaste aqui na borracha do limpador. Se chegar até no desgaste tal, ou ressecado tanto, eu tenho que trocar. Aí você vai acompanhando, né? Mês a mês, aí seria a preditiva. Preditiva é o Indústria 4.0 vai vir para preditiva. É o implemento aí que ela custa caro, porque a instrumentação e a técnica dela é cara, né? Geralmente você usa termografia, vai Isso aí usar dá software vibração. também para alimentar, né? Para gerar todos os dados que você precisa e tal. Exatamente. Você vai precisar documentar, vai precisar guardar, vai precisar ter histórico para analisar, que senão, sem dados, você não faz nada, é tudo empírico, né? Sem dados não tem jeito. E aí a indústria 4.0 vai vir. Preditiva aí é o que mais vai crescer nas manutenções industriais. Isso aí vai do grande para o pequeno, vai chegar para todo equipamento que der, né? Lógico. Então, como bem disse aqui o Maurício, ele respondeu o anexo 3. Outra coisa legal, ele mostrou uma dos testes que ele fez. A amostra de óleo do redutor foram encaminhadas para análise. Então, se você, né, pesquisar, o Maurício já respondeu também, mas se você não soubesse ainda, pesquisasse na internet, você encontraria que tipo de ensaio é esse. Já conseguiria marcar, que é um dos possíveis, né? E outra viu que no óleo tinha partícula de aço. Então, pô, você aguarda essa informação. Mais outra coisa, pela tampa de inspeção do redutor. Lembra do anexo 1? Aí já deu outra resposta também. Dentes de engrenagem. Já deu outra resposta também. Então, você vê que no complemento, né, responde o anterior. Uma boa leitura aí traz muita informação e muita resposta. Show. Maurício leu aí, agora vamos para a etapa 1. Identifique o tipo de manutenção que será necessário para o reparo da máquina, conforme o anexo 1. Isso aqui foi um bônus game, né? Que é a mesma coisa do anexo. Isso aqui é bônus, ó, que é a mesma coisa do anexo 3 da SAP 1. É a mesma pergunta, eu nem sei por que que tá aqui. Mas como Não, eu, tá? eu respondi, eu falei para você. Respondi. Não, eu tô dizendo, eu não sei por que que tá aqui, mas é a mesma resposta do anexo 3 da SAP 1 é aqui, o anexo 1 da SAP 2. E o Maurício já falou aí. Nem vou falar de novo, que senão vai ficar fácil demais, mas é a mesma, tá bom? A gente falou também agora. Então vamos continuar a SAP. Tem o arquivo eletrônico, as opções de elementos de máquinas que deverão ser substituídos durante a parada programada da máquina, conforme anexo 2. Para entender o funcionamento do redutor, identificar quais são os componentes que constituem, analise as animações. Então vamos ver. Então o que que pode ter travado, né? Tem amostras de aço, né? Aço no nosso óleo. Aço. Então, aço, vamos lá. Pode ser Ferramenta. a tampa de inspeção? Não. Não, mas você pode trocar porque às vezes já tá ruim, tá arriscada, tá embaçada, então se você trocar não tem problema nenhum, tá? Mas não é ela, o principal. A gente já sabe que as engrenagens estão em bom estado, né? Viu? Pela tampa de inspeção, então já corta a engrenagem também. Retentor tem aço, Não. anel, aí você tem anel ou O, ring o também. retentor, dentro do retentor tem um É, tem, cordãozinho, mas ele é mais fácil ele para fora do que para dentro. exatamente. Tem um anel ou Ele ring vai dar para saber também. de óleo, é diferente. Exato. Tem um anel O-ring também que ele é um material, se não me engano, tem ele metálico, mas ele não é aço também, né? Temos o bujão para drenar o óleo. Você pode trocar? Você vê que está desgastado, pode trocar também, mas não é Não, mas ele, né? não vai. É coroa e rosca sem fim? Não. Pode ser uma porca? Não. Porca não. Também não. Na montagem dele não vai ter a. Aí Da pronto, porca, nem porque precisa falar porca, mais nada, né? Eu acho que eu já falei de tudo, sobrou falar só bem dois sincero. elementos aí, tem que identificar qual que é o tipo lá utilizado. Mas aí sobrou só duas opções aí. Falei do resto.
Ah, não, mas ó, você Hum, tá, esse que você tá lendo aí, é o anexo diz o 2. seguinte, ó, após a animação, imagens do redutor, identificar elementos de máquina que obrigatoriamente deverão ser substituídos durante a manutenção do redutor. Quando você faz a Uhum. manutenção, com certeza, os óleos você vai ter que trocar. Você falou que Os o óleo, retentores né? também. O retentor geralmente troca. Bem tocado no assunto. Então, se for pensar só no Porque aqui, problema, aqui não está falando só da limalha, porque a gente achou limalha, mas sim os itens que tem que trocar, porque você abriu, retentor, você mexeu nele, já pode jogar fora e colocar o novo. bem tocado no assunto, Maurício. Então, o que que acontece? O Maurício lembrou bem aí. Qual que é o custo de um retentor perto do custo do nosso ativo ou perto de um custo de parada, né? Tem muita gente que reutiliza, Maurício. Isso é, tipo, vamos ser Não, a se ele tiver manutenção em bom estado, correta. você vai usar. Lógico, Isso. se ele tiver em bom Mas estado, não está vazando nada. Mas se você forçar ele demais, ele já qual, vai danificar. qual que é o problema? Exatamente, na desmontagem, muitas vezes a gente até na hora de colocar ele sem querer apoia uma coisa mais pesada ali, se danifica e ele não Vai faz usar uma mais chave o. de fenda para arrancar, vai furar. E... Exatamente, qual que é o custo do nosso redutor perto de uma parada de uma máquina gargalo, igual esse caso? É mínimo, faz nem cócega perto de um custo de parada de uma máquina dessa. Então, esses elementos, né, que tem um custo menor e tem grande probabilidade de dar problema, igual no caso aí o Maurício está contando, usou a fenda ali para tirar ele sem querer, beliscou, acabou. Então, é aconselhável que troque. Então, toda vez, o pessoal dizendo, a tampa de inspeção tá legal, um bujão também, o custo dele perto de todo o custo dele perto de todo o sistema é muito baixo. Então, pode marcar para trocar também. Se marcar, eu vou achar bom. Se a pessoa não marcar, porque tem gente que não vê na webiola, né, Maurício? Não vai ter problema nenhum. Mas é aconselhável que se marque sim o, esses elementos aí. Show de bola? Você pode trocar bujão, a tampa, se tá arriscada, pode trocar retentor e assim vai. Show? Então esse é o anexo 2 da SAP Beleza. 2. Vamos seguir para a etapa 3, né? Então, em um arquivo eletrônico de editor de texto, defina a sequência correta dos procedimentos de manutenção a serem adotados na parada da máquina. Então tá aqui, ó, né? Colocar em ordem os procedimentos a serem adotados no decorrer da manutenção do redutor. Então, soltar e remover os parafusos de fixação das 6 tampas laterais e desmontadas. Então, tem várias sequências, né? Então, você está pegando o equipamento montado. Tem uma aqui chamada, ó, montar todos os componentes utilizando as ferramentas e equipamentos adequados. Essa não pode ser a primeira, né? Se você não desmontou, como que você vai montar? Por exemplo, vou sacar o rolamento do eixo primeiro, nem desmontou, e assim vai, entendeu? E aqui, ó. E o pior de tudo, Maurício, que eu tava falando que é mais fácil, eu vou grifar aqui, ó. Olha a substituição do que ele vai fazer. Responde ao anexo 2. Então, a boa leitura aqui nessa SAP mata tudo, ó. Olha lá. Tá vendo que eu marquei aqui no. Substituição dos rolamentos. E tá o tipo aqui Verificar. ainda. Então, você tinha duas opções, você tem só uma agora, né? Você tem a resposta da SAP aqui. Então, por isso que eu tô falando, essa SAP aqui é para tirar 100 mesmo. Sem choro nem vela. E aí, montar na ordem certa, né? Como que vai ser feita a desmontagem e montagem durante o processo de manutenção. Então, a Ok. animação vai ajudar muito nessa aqui. Esse vai ser o desafio, tá bom? Pelo menos um desafio, né? Porque senão ficasse tudo respondido. Nem comentei esse aí. Não, não vai poder comentar, senão eu vou te multar aqui na gravação. Show, então, trabalhamos SAP 1, trabalhamos SAP 2 e vamos para SAP 3. Então, mais um dia de trabalho na Hydros e tudo parecia estar sob controle até que você atende a um chamado da produção
e percebe que a situação está prestes a mudar completamente. Tratava-se de uma parada de máquina crítica para o processo produtivo. Assim que você chegou ao local onde a máquina estava instalada, se deparou com o gerente da produção. Manutenção e produção não tem jeito, tá sempre junto. Então ele estava disposto a acompanhar a abordagem inicial da manutenção para ter uma ideia do tamanho do problema e estimar por quanto tempo aquele equipamento ficaria sem produzir. Mesmo pressionado, é necessário manter a tranquilidade, agir de forma técnica e atender aos procedimentos de segurança. Depois de conversar com o operador da máquina e ter realizado uma inspeção na máquina, concluiu que o redutor de velocidades do sistema de troca de ferramenta da máquina não estava transmitindo o movimento. Então, ó, transmitindo o movimento. Tá aí a dica para a resposta, hein? E imediatamente posicionou o gerente sobre o defeito e o tempo que levaria para resolvê-lo. Você será responsável, juntamente com o colega de trabalho, pela intervenção. Então, a primeira etapa, né? Opção entre verdadeiro e falso nas frases como fala, do nosso anexo 1 na SAP 3. Então, aqui, ó. Confiar plenamente no diagnóstico apresentado pelo operador da máquina, já que ele é um profissional experiente e conhecedor do equipamento. E aí, Maurício? Não, Vou ler mais duas não, aqui, ó. A inspeção visual e a verificação do nível de óleo são Pô, bicho, dá nem para terminar de ler, são desnecessárias. Logo, para não perdermos tempo, devemos iniciar a desmontagem do equipamento. não, Outra mas que eu vou ler a última. Nesse caso, é interessante desmontarmos a tampa de inspeção para verificação da situação interna dos redutores de velocidade. Então, aí foi essa aqui. O que você acha, Maurício? Essa última. é verdadeira. Verdadeiro, Ele show de bola. ganhou. Então deixamos três aí, são quantas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E geralmente está em par. Uma diz que sim, outra diz que não. Então fica mais tranquilo a responder essa SAP 1 é V e F, né? Verdadeiro ou falso? Anexo 1 quer dizer etapa 1. A etapa 2, né? Escolha a alternativa correta no anexo 2 que relate a causa da falha apresentada pelo equipamento. Então vamos lá. Então, ó, devido ao atrito entre as partes, os dentes da engrenagem apresentaram desgaste, verificou-se que um dos dentes estava quebrado, por isso a transmissão de todo o conjunto foi interrompida. O nível de óleo, a chaveta de ligação entre o eixo e a engrenagem sofreu cesseamento, fazendo com que a transmissão ficasse comprometida. O rolamento de um dos mancais apresentou fadiga, logo a transmissão deixou de existir. E os redutores, bujão, drenagem e alguns parafusos de fixação apresentaram desgaste excessivo, que levou à falha na transmissão do conjunto todo. Nesse caso aí, eu fiz uma E aí? avaliação do seguinte: 3 itens aqui podem ter gerado a quebra. Primeiro, com a chaveta que se zilhou aí, Uhum, certo? certo. Aí ela se zilhou, forçou o rolamento Uhum, sim, e quebrou o dente da engrenagem. pode Quer ser. dizer, é Mas no fim, uma análise. pode sim, pode acontecer. Agora, o resto para mim não tem nada. Retentor aqui não tem nada a ver. Retentor, bujão, Uhum. Senão ele ia ver a não máquina vai, melejada já ia falar, não né? vai, não vai afetar nada. Agora, também pode ser também o seguinte, não ter, não, no caso, como parou de gerar o Transmitir? movimento, ela quebrou mesmo, porque não desgastou a engrenagem. Porque se desgastasse, ela ia estar movimentando e poderia estar dando falha na movimentação. Uhum. Ruído. Como ela parou de funcionar, ela quebrou. Ou ela quebrou ou o rolamento quebrou. Mas no fim das contas, a principal você falou, né? Que é realmente quebrar o da engrenagem. Ele vai ser, esse é batata. Se ele não quebrasse, ele estaria transmitindo. Então, a Estaria principal resposta transmitindo. é essa. Essa aí que você falou. Verificou-se que tananana, estava Beleza. quebrado. Então é realmente isso que ele danificou, né? Ele muito provavelmente pode ser a causa raiz, né?
Então, a causa raiz pode ser rolamento, pode ser chaveta, mas no Aí já fim entra na árvore, né? Ah, entra na engrenagem. árvore, exatamente. Mas quem A realmente foi, engrenagem gerou um esforço no rolamento que fez um esforço maior na engrenagem, a engrenagem não aguentou. Ela poderia pipocou. também. E tem a etapa 3 aqui, ó, em um arquivo eletrônico, defina a ordem correta das etapas a serem seguidas para efetuar a troca do componente danificado conforme as animações. Então aqui tá faltando um anexo, ó. Eu Não já vou tem, procurar para colocar para não tem vocês. etapa 3. Só tem 1 e 2. Tá faltando o anexo aqui, ó. Então nessa É, troca mas eu de, baixei, ele só tem esses dois, não tem outro. é que eu tô falando, tá faltando aqui, ó. Eu vou procurar para achar ele, para colocar aí para vocês, mas ele é muito similar ao anterior, esse anexo 3 aqui, ó. Que como continua o redutor de velocidade, só vai mudar que ele vai responder, né? Aqui ele responde a 2, que ele tá trocando a 1, né? Não, responde a 2 mesmo, que tá trocando o outro, vai mudar que ele vai falar o que ele troca. É, era até bom não ter isso aqui, mas ele vai responder. Eu vou pegar o anexo e colocar aqui na plataforma, Maurício. É Tem um anexo porque ali. eu fiquei olhando a etapa 3, eu falei, mas não tem mais nada. Só tem dois anexos. Tá Voltei na faltando. plataforma, olhei e só tem esses dois anexos mesmo. Deixa eu ver se eu pego ele aqui fácil, que eu já jogo ele lá. Aproveitar esse tempinho. Tem uma pasta que tem tudo aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Uhum. Eu já deixo ajustado e vou deixar também liberado aí para enviar 3 arquivos para quem não tiver pronto. Anexo 3. Aí eu vou lá na hora que eu tô pegando o arquivo, eu fecho. Eu vou e fecho o local que eu tava pegando o documento. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Deixa eu encontrá-lo, né? Uhum. Rapaz, do céu, eu vou ter que procurar. Ou tirar essa etapa 3. Porque realmente o arquivo não está aqui disponível, não. Normal era tá, mas não tá. Então, nessa última aqui, a etapa 3 da SAP 3 não vai ser necessário fazê-la. Ganhou de bônus. Etapa 3 da SAP 3 eu tentei encontrá-la aqui, mas não tem esse arquivo realmente. Então não precisa fazer etapa 3 e SAP 3. A SAP 3 são só 2 etapas. Tá bom? Ok. Combinado, Maurício? Então eu já vou aproveitar aqui, ó. Eu vou mudar para deixar 3 envios. Se tiver com dificuldade para unir, possivelmente não confundam as SAPs, tá? Porque tem hora que o cara envia 2 vezes na SAP 1 e na SAP 2 o mesmo arquivo, ele achando que tá enviando diferente, e aí dá um problemão depois. Então, essa é a nossa aula de SAP, dica de SAP. Ficou mamão, né, Maurício? Você já tá pronto, né? Tinha que pular para outra agora. Eu vou dar só uma arrumada no item, né? Uhum. Eu falei que eu fui pela lógica que podia ter acontecido um, dois, três. Vou mudar, porque como eu deixei tudo salvo, agora é só ajustar e depois eu envio. Show de bola. Aquela última que a gente viu lá, que eu falei do que estava quebrado, né? A parte lá da engrenagem quebrada. Se alguém Engrenagem. marcar a chaveta, né, o rolamento, pode, eu vou considerar também, porque como fala?
vai propagando, né? É aquela. É uma cadeia, É a né? É cadeia, é uma isso que eu queria cadeia. lembrar, essa palavra. Então, se marcar as outras duas também, eu vou considerar correto, porque de fato tá, é possível sim acontecimento causar a falha na transmissão. Show de bola? Claro. Não, fechado. Alguma dúvida, Maurício, em relação a isso aí? Mas eu acho que agora não. Não, show de bola, então. Tem alguma consideração? Senão, hoje nós conseguimos ficar dentro do prazo. Acho que nos últimos 2, 3 meses é a primeira SAP que eu consigo terminar ela em 50 minutos. A primeira web aula. Tem menos gente para perguntar. Talvez seja isso. Ou que também a SAP estava mais tranquila, né? Era pra gente tirar dúvida, acabou que você respondeu uns Não responde. 75% das SAPs. Então, show de bola. Maurício, aproveitar aí, você tá pegadão também, né? Primeiro, bons estudos, boa Beleza. semana. Vai dar uma descansada Boa aí, dar uma semana. jantar, né? Atenção para a primeira dama aí, que senão a situação aperta. Mas com Deus e até nossa próxima Beleza. web. Até a próxima web. Tchau, Tchau. tchau.